Não foque no problema, pois o problema gera medo, mas foque no propósito. Pedro, ele tinha um propósito, que era chegar até Jesus caminhando sobre as águas. Mas o vento forte fez Pedro olhar para baixo, e ao olhar para baixo, ele teve medo e começou a afundar. Olá, sou Cici Neves e neste canal eu trago mensagens que inspiram, que exortam, que acolhem, que impulsionam através da palavra de Deus. E o Senhor tem uma mensagem para falar em cada fase da sua vida através dos vídeos deste canal. E hoje vamos estar falando sobre a passagem que Jesus caminha sobre as águas que está no livro de Mateus. Vou deixar na descrição do vídeo o capítulo e o versículo. Jesus estava pregando para uma multidão. E ao finalizar a pregação dele, ele pede aos discípulos para entrarem na barca. E Marcos vai dizer que ele pede aos discípulos para entrar na barca e para Betsaida, para que ele despedisse da multidão. Os discípulos entram na barca, Jesus despede da multidão e Jesus sobe a montanha para orar. Jesus tinha o hábito de orar. E também nós, na nossa vida, devemos tirar um tempo para ficarmos a sós com o Senhor, para podermos orar. Antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer qualquer trabalho, devemos tirar um tempo para orar, para falar com o Senhor. Mesmo depois de concluir determinada tarefa, ou no seu ministério, mesmo depois de terminar ali um momento no seu ministério, deve se retirar para orar, assim como Jesus fazia. Jesus, ele desce da montanha, já era noite, já estava tarde. Ele vê o barco com os discípulos no meio do mar. Eles não tinham chegado ainda no destino. Eles estavam no meio do mar tentando seguir, mas o vento era contrário. Os discípulos estavam remando, estavam se esforçando, eles estavam já cansados de tanto remar, de tanto insistir, de tanto fazer de tudo para poder chegar ao destino. Porém, o vento era contrário. Meus irmãos, muitas das vezes enfrentamos ventos contrários em nossa vida. Às vezes chegam algumas tempestades na nossa vida que está indo tudo muito bem. Mas de repente os ventos começam a ficar contrários. O mar fica revolto, o mar da nossa vida começa a ficar revolto. E aí começamos a enfrentar ventos contrários, situações contrárias. Quantos de nós não passamos por isso durante a nossa vida? Há momentos de ventos contrários. Há momentos de situações difíceis. Em vez de ir para frente, joga para trás. A mesma forma estava acontecendo com os discípulos. Eles não estavam conseguindo ir adiante, pois o vento estava jogando eles para trás. A palavra fala, já de madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Ele vai caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos. E eles veem Jesus andando sobre as águas, eles ficam com medo. Eles acham que é um fantasma. Mas Jesus, ele é Deus. E ele conhece todas as coisas. Ele conhece o mar. Ele conhece a profundidade do mar. Ele cooperou com o Pai, junto com o Pai na criação. Jesus é Deus. Ele sabe da profundidade do mar. Ele mede a profundidade do mar. Ele sabe a quantidade de grãos de areia. Ele sabe a quantidade de fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele sabe a quantidade das folhas das árvores. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Ele cooperou na criação com Deus Pai. Pois são em 3 pessoas. É assunto para outro vídeo. Mas Jesus, o Pai, é um. Então, ele caminha sobre as águas. Então, ele vai andando sobre as águas. E os discípulos
tem medo achando que ele é um fantasma. Porém, ele fala para os discípulos: coragem, não tenha medo, sou eu. Os discípulos já estavam cansados, lutando para seguir adiante, e eles deparam com essa cena. Então eles ficam com medo, eles ficam apavorados. Pedro fala para o Senhor: Jesus, se é mesmo tu, permita que eu chegue até vós, também andando sobre as águas. E Jesus fala para Pedro: venha. Pedro desce da barca e começa a andar também sobre as águas. Ele vai ao encontro de Jesus. O propósito de Pedro era chegar até Jesus também caminhando sobre as águas. Mas como o mar estava revolto, o mar estava agitado, o vento vai batendo sobre ele. E aí ele olha para baixo. E ao olhar para baixo, ele tem medo. Ele desfoca de Cristo. Ele desfoca de Jesus. Ele começa a ter medo. Esse medo paralisa Pedro. E Pedro começa a afundar. E ele clama para o Senhor: Senhor, salva-me. E Jesus fala para ele: homem de pouca fé. E Jesus segura Pedro e salva ele. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, acontece conosco também. Não foi somente com Pedro, mas acontece conosco. Temos um propósito. Temos um propósito. Às vezes, é no nosso ministério. O nosso propósito é Cristo, é Deus. Só que vêm as provações que nos fazem ter medo. E acaba que olhamos para baixo. Desviamos o foco. O foco é o Senhor. Mas e quando sentimos medo, quando deixamos essas situações nos abater, acabamos ficando com medo. E ao ter medo, afundamos. Às vezes é também no nosso trabalho. Nós estamos focados em algo dentro do nosso trabalho, na nossa carreira. Mas aí vem as tentações, aí vem as adversidades, vem as situações que nos fazem olhar para baixo, que nos fazem duvidar. E quando olhamos para baixo, desfocando do propósito, ou às vezes até dentro da nossa casa, estamos caminhando em oração, estamos seguindo uma vida de oração, um caminho de oração. Às vezes acontece as adversidades dentro da nossa casa. Ah, mas está rezando demais. Ah, não precisa. Ah, está sendo muito radical. Ah, isso, aquilo. Aí você começa a duvidar. Às vezes a gente começa a duvidar, às vezes a gente começa a achar que o outro tem razão. A gente começa a desviar o nosso foco. A gente começa a olhar para baixo. E quando a gente desviamos do foco, desviamos do propósito e olhamos para baixo, a tendência é afundar, é se perder. Temos que focar no Senhor, focar no propósito. Muitas das vezes também a gente faz oração, a gente jejuma, a gente ora, a gente pede ao Senhor algo e o Senhor nos dá algo. Só que aí a gente, às vezes, no caminho, porque precisa passar pelo percurso, né? Até chegar no propósito, tem um percurso, tem um caminho. E aí, durante esse caminho, a gente começa a ter medo. Acontecem situações que a gente começa a duvidar. Será que realmente é de Deus? Será que é de Deus mesmo? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? E a gente começa a ter medo, a gente começa a desviar do propósito. A gente olha para baixo, começa a olhar para baixo. E ao olhar para baixo, a gente afunda. Essa passagem fala muito conosco, pois Pedro teve medo, nós também temos medo. Acontece muitas das vezes que a gente desvia do foco, desvia do propósito. A gente desvia o olho do propósito. E olha para baixo. E ao olhar para baixo, a gente afunda. A palavra fala também, Pedro clama, o Senhor salva Pedro, e eles sobem para a barca. E ao subir na barca, o vento acalma, a tempestade acalma. Os discípulos se ajoelham diante de Jesus e fala:
tu és verdadeiramente filho de Deus. Pois os discípulos, eles não tinham caído a ficha ainda. Jesus já havia feito a multiplicação dos pães diante deles, mas eles ainda tinham um pouco de dúvida a respeito de Jesus. Quando eles depararam com essa cena, com essa realidade, quem anda sobre as águas, né? Qual ser mortal vai andar sobre as águas? Só Jesus. Aí os discípulos identificaram que é somente a presença de Deus para tamanha graça. Jesus andando sobre as águas. A venda dos olhos deles, as escamas dos olhos deles caem. Eles enxergam Jesus verdadeiramente filho de Deus. Enxerga Jesus verdadeiramente Deus. Pois até então eles tinham uma certa dúvida. Será que realmente ele é o Messias? Mesmo vendo os milagres. Mas naquele momento eles entenderam que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Outro ponto interessante é que quando Jesus subiu na barca, a tempestade já acalmou. Eles seguiram adiante, tranquilamente. Temos que convidar Jesus para entrar na nossa barca. Passamos por essas tempestades da nossa vida, mas o Senhor ele tem que estar conosco. Não podemos passar sozinhos. Não podemos desviar do foco, não podemos desviar do propósito que é o nosso Senhor. E convidar mesmo Ele para estar conosco, para entrar na nossa barca. Quando o Senhor vem, essas tempestades, esse vento que bate ao contrário, Ele acalma. Esse vento que vem ao contrário, te jogando para trás, te jogando para baixo, esse vento, Ele acalma. Quando deixamos Jesus entrar na situação. Quando chamamos, pedimos Jesus para tomar direção, para cuidar da situação. Ele vem, tudo se acalma. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por essa situação de vento contrário, de dificuldade, de empecilhos que está te impedindo e está te tirando do foco, do propósito, volte para o propósito. Foque no Senhor. Se a mensagem desse vídeo falou com você, peço que dê um like, compartilhe esse vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.